Caro telespectador, caro internauta, novamente na sua casa. É um prazer você me receber. E, como sempre, você me assistindo e eu interagindo com você. Tamo junto. Nesta semana, houve um lançamento fantástico do livro Finados e Desafinados, do Jorge Tenório. Foi lá no Misa. Olha, gente, estava top, como diz o nordestino, de gente, e foi um espetáculo o lançamento. Aliás, nós que fazemos a cultura, queremos agradecer este espaço disponibilizado pela Secult, que é o MISA, Museu de Imagem do Som de Alagoas. Esse imagem, nós agradecemos esse Museu de Imagem do Som, que é tão disponibilizado, nós agradecemos na figura de Melina e de Rosiane. Foi muito bom o lançamento. Governador Renanzinho, nós fazedores da cultura, estamos sem apoio econômico para nada. Aliás, nunca tivemos, mas vamos dizer assim que nós estamos botando fé no senhor. Foi nos dito que a secretaria mal está tendo erário para pagar suas próprias contas. Ajuda aí, governador. O senhor é um homem que eu boto maior fé. O senhor é um homem que faz a cultura em nosso estado e a cultura tem que bombar. Estou muito triste, viu, governador? Cultura é a história do nosso estado. Hoje eu faço o programa Gente da Gente. Daqui uns anos, nós vamos pegar esta história desses entrevistados da cultura e sobre cultura e vamos estudar a época, o que estava se passando. Governador, ajuda, tá? E desculpe a minha ousadia, mas você sabe que Cláudia de Bulhões é irreverente e não teme dizer o que ela pensa e até o que ela pede ajuda. Professor Enio, professor, ajuda aí também a cultura. Nós estamos precisando dos lançamentos de livros. A revista Gente da Gente, revista cultural, a única revista escrita sobre cultura no estado de Alagoas, vai ser publicada com o que ela pode. Agora é pedindo a uma, é pedindo a outra, coisa feia, né? Eu acho terrível. Mas, enfim, né? E outro detalhe, nós editamos o livro Mal de Alzheimer, o que é, como prevenir. É um livro que teve muita aceitação, já está na 2ª edição. E se você quer este livro, está disponível para comercialização. Só entrar no meu Facebook, Cláudia de Bulhões, e manda lá por mensagem que a gente estuda como chegar às suas mãos. O livro Mal de Alzheimer, o que é, como prevenir. Ok? É como eu disse, vamos falando. Mesmo sem qualquer apoio econômico, a revista Gente da Gente, na sua 2ª edição, será lançada dia 3 de fevereiro. E o local, ora, e nós agradecemos a Secretaria de Cultura, vai ser no MISA, Museu de Imagem e do Som. Durante este lançamento, nós vamos fazer uma coisa que nós temos obrigação. Vamos oferecer a medalha de honra ao mérito com o seu certificado às personalidades culturais Gente da Gente. Essas personalidades que fizeram a cultura de maneira anônima ou de maneira ostensiva no ano de 2016. Essas pessoas serão pessoas que fazem poemas e que nem sempre aparecem, e pessoas que estão em cargos eletivos e que também protegem a cultura. E mais uma vez eu digo, quem ganhou o prêmio para ter uma página publicada na revista Gente da Gente, quem ganhou o concurso foi o Jairo José da Silva, que é estagiário da TV Com. A página dele, Jairo, você se tomou um susto. Quando eu disse que você ganhou o concurso, imagine quando você vê a sua página. Você deverá estar lá dia 3 de fevereiro, às 19h30, no MISA, ok?
E onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Eram essas notinhas que eu queria dar de início, até porque hoje nós, como sempre, trazemos alguém da cultura, alguém que faz crônicas, que faz textos, as coisas assim, que faz repentes, que são na rua, que não são na rua. E hoje nós trouxemos uma pessoa fabulosa e que nem muita gente conhece. É o meu amigo Nicéias Guzmão. Nicéias, é um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, Cláudia. E eu queria dizer a você que o programa Gente da Gente tem muita honra de lhe receber. Porque você é um homem das letras, você escreve e é um amigo querido. Muito obrigado. E eu queria saber uma coisa assim, vamos falar como que você começou a sua vida? Eu não digo a vida de escrever, a vida de trabalho, a sua labuta, porque, infelizmente, meu caro telespectador, nós escrevemos livros e se vendemos algum é aos amigos. Porque não existe assim, um movimento dentro de Alagoas que permita que a gente venda os nossos livros sem ser aos amigos. Como é que você começou, Nicéias? Eu comecei, Cláudio, eu sou aposentado do Banco do Brasil. E logo que entrei no Banco do Brasil, com 26 anos aproximadamente, como trabalhei em várias agências, eu fiz uma carreira no banco, trabalhei em 4 estados, em 7 agências. Fiz carreira vestindo realmente a camisa do banco para poder subir de cargo, exercer cargos maiores de comissionamento e chegar onde cheguei, um cargo de administrador de agência grande de capital, que era o meu sonho. E nisso, com essa convivência com colegas de vários estados, de várias regiões, com culturas diferenciadas da nossa, eu fui absorvendo muita coisa e ouvindo muita narrativa de muita coisa engraçada que acontecia na vida deles. Coisas engraçadas, coisas familiares, encrenca com a sogra, com o sogro, coisas pitorescas até. Então, com isso, eu comecei a fazer poesias, versos parecidos com cordel. Não era cordel porque eu não usava a linguagem errada do matuto. Eu usava a linguagem correta, até aonde vai a minha, é claro, né? Mas então, gozando com aqueles colegas, com a autorização deles, e todos riam, chegaram até a colocar assim, o canto da poesia na cantina do banco, onde semanalmente, ou 2, 3 vezes por semana, eu colocaria uma poesia gozando com ali. Então, eu comecei a notar que tinha uma prática muito grande em rimar e em fazer a história de uma forma cronologicamente muito correta, narrando tudo sem que eles dissessem absolutamente nada contra, pelo contrário, dizia, rapaz, é isso mesmo, você contou a minha história de cabo a rabo e com rima e dentro da poesia. E até gozando. E até gozando, gozando e tudo. Inclusive o meu primeiro livro, que é Pensamentos e Ventos, tem ainda umas 4 poesias lá no final do livro, que é de gozação. Aliás, Nicéias, você tem uma poesia que é Vivo Dentro dos Meus Sonhos. Você trouxe ela? Trouxe. Ah, então você vai ler, porque foi a primeira, uma das que você fez gozando todo mundo. Não, eu Vivo Dentro dos Meus Sonhos é uma poesia que eu fiz recentemente, que aliás está fora desse livro aqui, mas que ela retrata a minha vida no banco, como eu cresci, como eu conduzia a família, a minha vida de nômade, sem falar exatamente do banco tecnicamente, mas da minha vida familiar, o que eu sofri, o que eu passei, e de mão dada com todos, com esposa, com filhos, e como eu caminhei nessa trajetória minha de Banco do Brasil. Você podia procurar a sua poesia aí, enquanto eu vou dizendo que enquanto você vai dizendo. Ele é conhecido e mais nas confrarias. Ou seja, nós poetas e nós que escrevemos crônicas ou textos, nós temos muitas confrarias que não são as academias, porque praticamente só se conhece as academias de letras, academias de pesquisas e letras, mas existem as confrarias que as pessoas vão, escrevem, mandam textos, mandam poesias, e vocês também, se querem, podem mandar, porque é muito importante vocês colocarem a sua alma, a sua iniciativa de escrever. Está abrindo.
Tá abrindo. Como sempre, eu pego de surpresa os meus convidados e eles ficam numa saia justa. Mas é que é uma poesia muito interessante. Vivo dentro dos meus sonhos. Pois é. Ele escreveu. Lá fora ela estava abrindo. Tá abrindo. Então deixa, vamos continuar. Continue. Vou tentando aqui. Qual o seu primeiro... Você lembra da sua primeira poesia? Não. A primeira eu não lembro. Mas me lembro que fiz uma poesia que, na verdade, não tem rima. É uma poesia... É mais uma crônica do que uma poesia que, na época, foi muito badalada. Todo mundo gostou muito. As pessoas que compraram meu primeiro livro, cujo lançamento foi um livro muito mais simples do que esse, um livro de capa, papel seco mesmo, numa gráfica muito humilde, mas eu tive uma... Como era o nome do livro? Pensamentos e Ventos, que era justamente o nome dessa poesia. Certo. Foi na Agência Farol, na Agência do Farol, com todas as luzes acesas, todos aquele empresariado do Farol, todos estavam lá, superintendente, o superintendente adjunto, o ex-superintendente, o vinho foi todo por conta do Banco do Brasil, vinho branco, só o salgadinho por minha conta, um colega tocando órgão, com música, ambiente, muita gente, foi a noite mais bonita que eu tive no que se refere aos meus escritos. A minha vida, digamos assim, como poeta, foi essa daí, porque foi uma parte bancada pelo banco, o salão do banco era enorme, não existiam essas máquinas eletrônicas, então todo mundo entrava muito iluminado, um colega tocando muito bem órgão, a minha filha no caixa... Você ficou super importante. Todo mundo tomando vinho, muita gente saiu de lá, inclusive já... Pronto, eu mesmo saí pronto já no final. Antigamente não tinha lei seca, né? Não tinha lei seca, nada. Tomei vinho demais, um superintendente chegava, o outro ficavam comentando com o livro, olha isso aqui. E eu satisfeito, uma fila enorme, comprando o livro, pagando o livro e indo a mim. Para eu fazer... Quantas poesias ou quantas crônicas tinha nesse livro, você lembra? Basicamente só poesias. Poesias. Sempre é só poesia. Poesia. As crônicas eu escrevo no Facebook, são pequenas crônicas, assim, sobre política, sobre a criminalidade, sobre o estado de coisas por que passa o país, mas em livros eu normalmente escrevo somente poesias. Você pertence a muitas confrarias. Não, eu na verdade... Você escreve para elas. Eu escrevo para elas, muitas confrarias. Você lembra do nome de algumas, até para a gente divulgar? Lembro do nome de várias. Vamos dizer ao nosso público, porque para quem quiser escrever também, perfeito. Né? Olha, a confraria que começou com essa coisa de confraria, ou seja, de organizar os poetas amadores numa confraria para eles terem mais vez, terem mais direito, poderem postar no Facebook, poderem ser lidos, poderem ser respeitados como poeta, é a confraria Nós Poetas. Nós Poetas. Que nasceu da união de 5 pessoas num barzinho, a história deles é essa, num barzinho, conversando e displicentemente, sem essa pretensão, mas o fato é que criaram a confraria Nós Poetas, que é muito conhecida. Então, depois dessa daí, fundaram outra e mais outra e mais outra. Hoje deve ter umas 14 ou 15. Eu, todos os dias, normalmente, pego uma poesia minha, das mais novas ou das antigas, porque muitas das antigas, muita gente não leu. Está no livro que a pessoa não comprou. É como disco que se faz um CD hoje, com melodias ainda do CD antigo, até para encher também. Então, todos os dias eu posto uma poesia e coloco ela para 10 ou 12 confrarias diferentes. Cita mais algumas confrarias. Confraria, essa é a Confraria Nós Poetas, Um Sentimento, Um Sentimento Chamado Amor, tem delas que não é nem daqui de Maceió, inclusive. Sim. Um Sentimento, Poesia na Veia. Tem uma assim, Menina Moça Poeta. Não, não vi. Amigos e Poesia, Poesia na Veia, Um Sentimento Chamado Amor, Confraria Nós Poetas, Foi Tudo Culpa da Lua, da Lua. Se eu não te amasse, reticência, que seria se eu não te amasse, tanto assim. Se eu não te amasse, e por aí vai. Eu dei alguns nomes. Olha, é muita coisa para conversar com Niceia. Mas nós vamos pedir um intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais poesia e mais confraria. Voltamos com o programa Gente da Gente, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E queremos mais uma vez convidar vocês, meus telespectadores e meus caros internautas, para o dia 3, não é 13 não, nem 6, é 3, às 19h30, irem
ver o lançamento da segunda revista Gente Cultural, Gente da Gente, e que nesta mesma oportunidade nós estaremos oferecendo medalha e certificado da medalha às personalidades culturais Gente da Gente. Olha, vai ser um rebu nesse dia, hein? 20 pessoas vão receber essas medalhas e vocês nem imaginam quem são. E nós estamos catando essas pessoas em todos os meios. Continuando com Nicéias. Nicéias, a sua veia poética tem origem em alguém da sua família? Não, que eu saiba, não. Pelo contrário, eu poderia dizer, pelo menos até onde eu sei, que eu sou precursor, porque a minha filha Andréa, que é médica, não Linda tem, e querida. não tem tempo para isso, mas se pegar uma caneta, ela escreve uma poesia com a facilidade. Ela um dia desse surpreendeu a todos falando sobre a vida dela. Foi até uma poesia onde ela se abriu demais, ela expôs demais a vida dela, mas inexplicavelmente ela fez um poema lindo, todo rimado, metrificado, como se fosse uma pessoa treinada nisso, e todo mundo se admirou. Eu disse, minha filha, se você continuar escrevendo, você ia ser uma poeta. Ela disse, pai, eu não tenho tempo para isso. E o Nicésio, o mais velho, também. Mas para essa, o Nicésio é mais para crônica. Filhos. Tenho 3, tem o Gustavo Tenho também. 3 filhos. Mas o Nicésio, que é o mais velho, ele seria mais apropriado para crônica. É Nicésio Filho. É o da mão. É o da mão, cirurgião de mão. Cirurgião da mão. Cirurgião de a mão. Andréia é ultrassonografia. É ultrassonografia. E o outro? O outro faz trabalho manuais, pinta, é artesão. É artista. É artista também. Poxa, puxou o pai de uma maneira diferente. A mãe também é artista, a mãe também, fazia né? arranjos florais, teve loja de decoração, pinta muito bem. O Gustavo também, que é o do meio esse, que não fez curso superior, mas pinta muito bem também. Você tem, assim, em média, na sua cabeça, que você já escreveu quantas poesias? Eu acredito que, olha, Cláudia, tem pessoas que com a minha idade, começando a escrever na idade que eu escrevi, já teriam talvez 200, 300 poesias. Mas é porque eu não escrevo poesia como se fosse com obrigação. Entendi. Me levantar, vou escrever uma poesia. Não, me sentar, não. Eu me levanto e às vezes não tenho inspiração nenhuma. Nada vem à minha cabeça que possa me estimular para pegar o papel e o lápis ou o Word do computador e fazer uma poesia. É preciso eu sentir. Eu tenho um mote, uma palavra me despertar, um fato, uma coisa que eu vi. Como dizia Você tem uma musa inspiradora? Todos que escrevem poemas têm musas... já tive musas inspiradoras. Já tive. Hoje está mais quieto. Hoje estou mais quieto, é. Agora, uma coisa que eu observei, até para comentar com você. Nós já entrevistamos aqui vários poetas bancários, ou bancários poetas, melhor dizendo, né? Bancários poetas. E é interessante porque a profissão de bancário é uma profissão muito seca. Muito. É alcançar metas, né? Números demais. Explique isso, essa fuga da realidade. A única explicação que eu tenho... Eu já fui dizendo que é fuga da realidade. Mas a explicação que eu tenho para isso é a explicação que eu encontro para mim próprio. Ou seja, é aquele indivíduo que, apesar de viver com números, com balanços, com contas de cliente, como você falou, com metas, aliás, metas absurdas para serem cumpridas, ou cumpre as metas, ou termina se prejudicando, perde o seu cargo, ou a sua comissão, ou uma gerência, porque não cumpriu as metas, e às vezes são praticamente impossíveis, mas, paralelamente àquela atividade, ele nasce com o dom de escrever. Porque nem todo poeta nasceu poeta e foi só poeta. Muitos foram poetas e tiveram funções paralelas. Graciliano Ramos, por exemplo, era um funcionário público. Sim. Era um funcionário público. E se descobriu, de repente, um escritor e um dos maiores escritores do país. O Jorge Tenório, que acabou de lançar o livro. Jorge Tenório, era da Caixa Econômica, e os livros dele são fantásticos. Pois é. São, vamos dizer assim, livros que não são capitulados, são livros. São livros. Né? E os seus são poesias. São poesias, sempre poesias. Interessantíssimo. Agora, você tem algum poema que você gostaria de ilustrar agora para nós e ler no seu livro? Tem. Antes até de eu mostrar o livro. Tem, pois não. Eu tenho vários poemas aqui que eu diria assim que mereceriam destaque. Tem um que eu inclusive postei há pouco tempo agora no Facebook e foi muito elogiado, muito curtido e muito comentado. E é muito antigo, é uma poesia de 1995. De quando eu comecei praticamente a escrever, de quando eu fiz o primeiro livro meu.
Então, posso ler agora? Pode. O nome dessa poesia é A Antena da Alienação. Antena da alienação. A antena da alienação. O nome já está dizendo. É a antena da televisão, né? A antena do telhado, a telenovela das 8, a torrente de notícias, a violência da polícia, o paraquedista afoito. Os casos superfantásticos, a história da corrupção, toda a rota dos narcóticos, os travestis mais exóticos e o mal da poluição. Guerra de drogas no morro, roubalheira no Senado, um ladrão que é deputado, famintos pedem socorro, a fuga de um chefão, o menor que cheira cola e um presidente ladrão. Os surfistas da Central, a família do viaduto, a criança estuprada, uma atriz esfaqueada, entrevista a um prostituto e a chacina brutal. E os livros, pobres livros, onde estão? No alto da prateleira, arrumados em fileira ou decorando um estante? E no sofá, um ignorante, leitor de televisão. Menino, que ó, palma para você, viu? Quem curtiu essa poesia e comentou, teve uma poeta, amiga nossa da confraria, que eu respeito muito, aliás, que ela disse, engraçado, é totalmente atual. Você vê, por exemplo, quando eu digo a família do viaduto, a atriz esfaqueada, é o caso daquela menina que foi esfaqueada pelo namorado com tesoura, é a não sei o que Pérez. A filha da Glória Pérez. Filha da Glória Pérez. Daniela Pérez. Isso, Daniela Pérez, né? O presidente que eu me refiro aqui é na época do Collor. O surfista da Central, que naquele tempo os meninos andavam muito. Lá então tudo isso, tempo, não, essa atualidade, tudo, pois é. Então o comentário que eu recebi foi isso. Engraçado é que faz tanto tempo, porque viu a data da poesia, e continua atual o assunto. Exatamente, porque parece que as coisas não se resolvem, né? Não se resolvem, é uma mesmice sempre, né? Mas aí você já disse que não se obriga a escrever. Não, só quando me sinto inspirado. E termino ficando com inspiração e transpiração também. Porque escrever é preciso inspiração e transpiração. Porque a pessoa transpira fisicamente e transpira na letra. Na letra também. Né? Quando vai fazer, vai fazer as coisas. Mas, Nicéias, hoje na sua vida, o que você mais lhe inspira, você tem percebido assim, mais lhe inspira para você escrever? Nada especificamente. Nada. Nada especificamente. É a antena de televisão, o chão. Qualquer coisa. Por exemplo, eu fiz uma poesia que inclusive mandei para você pelo seu Facebook e que está aqui no meu, não está conseguindo abrir, que é o hálito da poesia. Acredito que você talvez tenha até lido, ou talvez não, que você esteve muito ocupada, né? Não, de ontem para cá. Deve ter lido. Eu mandei hoje de manhã, acredito que foi. Hoje de manhã não li. É o hálito da poesia, quer dizer, então essa poesia eu peguei uma frase, veja como são as coisas. Eu peguei um poema da Lídia Vasconcelos, que é uma ótima poeta de Maceió aqui, que é a nossa colega poeta, nossa amiga, e tem o grupo poético dela que chama-se Poesia na Veia. E ela faz umas poesias, às vezes, pequenas, mas muito significativas, muito contundentes, que diz muito, né? Diz muito. Então, tem a primeira frase, a primeira estrofe, ela diz assim, que eles veem coisas que a multidão não vê. Eles, os poetas, veem coisas que a multidão não vê. Então, o que foi que fiz? Eu comentei com ela assim, é verdade, Lídia, inclusive o grande poeta Otto Lara Rezende já dizia que ser poeta é ter um jeito de ver as coisas diferente. Ou ele dizia assim, é ter um jeito diferente de ver as coisas. E peguei esse primeiro estrofe dela que é, eles veem coisas que a multidão não vê. Quer dizer, ele, um poeta só, vê coisas que a multidão não vê. Então eu peguei essa frase dela e aproveitei para iniciar minha poesia com essa frase. Ora, roubei essa frase dela, mas tive o respeito de logo após a primeira frase colocar entre parênteses Lídia Vasconcelos e dei continuidade ao poema. Deu crédito a ela. Crédito a ela. E ela me agradeceu, porque eu fiz referência a ela. Você praticamente fez um poema em cima da frase poética dela. Comecei com a frase dela. Foi a minha inspiração, foi ela. Agora, eu tenho, aí lá vem o meu lado de psicóloga, né? Certo. Mas assim, você acha que o poeta se autoescreve? Eu me autoescrevi demais já. Tenho inúmeras poesias aqui que são praticamente, para quem viveu
nos idos, né? Nos tempos passados, que já estou meio velhinho e conviveu comigo, essa coisa toda. Muitos já dizem assim, bicho, essa poeta aí, essa poesia aí é a sua cara. Você tá falando de si. Muitas poesias. Você lembra assim de alguma? Eu coloco na saia justa, porque a gente não combina nada, viu? Muitas. Você lembra muitas, assim de alguma? Muitas. Pode dizer o nome? Posso dizer. Porque as pessoas, às vezes, leem as poesias e, através das poesias, nós conhecemos o poeta. E eu digo assim, até meio delicado, porque as pessoas se autoescrevem ali. Né? E a gente fica conhecendo. Então, para o psicólogo, até quem escreve no Facebook, a gente conhece a pessoa pela escrita. Qual é essa? Amores acabam? Amores acabam? Um amor assim não acaba. Alguém diz, ou acaba. Vi, se não todos, muitos acabarem. Vi terremotos entre homem e mulher. Bem como vi céus azuis no dia e à noite lindo luar. Vi mulher ficando fria e já vi quente em chamas que chegam a clarear. Produto perecível esse tal de amor, não é? Beijos quentes e amassos podem se tornar glacial. Não podemos deixar de ser céticos a respeito, pois tanto faz estarem aconchegados entre lençóis, como logo após ter que sentir saudade ferindo no peito. Isso aí, você tinha terminado alguma coisa. Sempre está terminando alguma coisa. Começa. Sim, todo término, a gente vai no fundo do poço e quando recomeça linda ou lindo de morrer e cheio de energia. Ninguém termina, porque só se termina no fim. E só se termina no fim. E o fim é a morte. Então, não eu tenho uma poesia aqui, por exemplo. Sim. Eu fui casado 30 anos, né? Eu tenho uma poesia aqui, por exemplo, que é um retrato da minha vida de casamento. É uma poesia linda. Eu fiz um dia desse, coloquei ela no Facebook e recebi pelo WhatsApp uma mensagem de voz, uma colega minha do Facebook, uma colega poeta minha, dizendo, Nicésio, que poesia linda, eu vou recitar. Eu fiquei admirado, coloquei o telefone aqui e ela falando pelo WhatsApp, em voz, né? Por voz, né? Sonoro. E ela recitou com aquela delicadeza, com aquela vozinha mansa. Aí depois ela disse, que poesia doce essa sua. Como é doce essa poesia sua? Eu posso lê-la? Pode, mas eu acho que a gente vai querer ler quando a gente for para o outro bloco. Não. Vamos dar um intervalo, você guarda, porque nós voltamos daqui a pouco com mais poesia, com essa viagem com Nicéias, pelo mundo da poesia, pelo mundo poético, o mundo da sensibilidade. Até já. Caro telespectador, estamos juntos novamente, né? Com o programa Gente da Gente, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje entrevistando um poeta, Nicéias Guzmão, é um poeta assim, ele diz que não acorda dizendo, eu vou fazer poesia, mas faz. Então, o Nicéias está lendo alguns poemas para nós, mas antes disso eu vou perguntar uma coisa. Nicéias, você na sua vida de poeta, teve alguma coisa interessante que lhe deixasse triste por causa das suas poesias, ou foi engraçado, ou lhe deixasse alegre, que você lembra neste momento? Eu tive tristeza. Eu quero dizer ao meu telespectador que nós não combinamos nossas entrevistas. Por isso que, às vezes, o entrevistado fica meio assim, porque não tem aquilo de dizer, vou perguntar isso, não é isso? Então, nada combinado, né? Então, você teve alguma tristeza, alguma alegria com os seus poemas? Já teve algum revide, alguma coisa? Ou coisas alegres, claro. Tristeza teve. Tristeza de separação, de despedida, por exemplo. Eu tive poesias calcadas nisso aí, né? Calcadas nisso aí. Como tive aquela poesia que eu acabei de falar há pouco, que se referiu justamente à época em que eu fui casado. Eu acho ela muito bonita e, como eu falei, a colega telefonou para mim pelo WhatsApp e recitou a poesia com a vozinha suave, de mulher, e de uma maneira, e disse, essa poesia é muito doce, Nicéias. Se você quiser, eu posso lê-la. Eu gostaria que você lesse e o meu público também. Um minutinho só.
Porque é muito interessante a gente falo- colocar alguma coisa de quando a gente está passando, colocar no papel. Não tenha dúvida. É, É muito, muito interessante. Fica para a posteridade, para a né? posteridade. A poesia é Saudade de Você. Isso é da minha vida de casado, né? Eu fui casado 30 anos, né? Com a mãe dos meus filhos. Saudade de você. Chegar em casa, o banho morno no café, crianças ainda em pé, de pijama frente à TV. A minha história do dia, a sua história do dia. O sofá macio, a almofada, o livro, pernas estiradas, o disco novo que ouvia. Saudade do aconchego, do espreguiçar indolente, do carinho, do chamego, você ali tão presente. Um menino que gritava, um outro que se queixava. Alguém levava castigo, alguém levava palmada. A cama quente, o travesseiro, o vento pelo postigo, o cobertor de flanela, o tom doce do seu cheiro e a vida boa comigo. Que coisa bonita, né? É saudoso. É. É saudoso. Eu fiquei assim, é saudoso, porque a gente que também escreve, eu não sou poeta, porque esse dom de fazer poesia não é para qualquer um não, viu? E eu não sei se aí entra assim, eu acho que a pessoa para ser poeta precisa entrar, experimentar. E é uma coisa que eu tive medo, porque eu não sei, eu tenho medo de ser poeta. E agora? Porque eu acho que todos conhecem o outro pela poesia. Não é? E o que mais estilo, você escreveu de lindo aí? Aí eu vou fazer uma pergunta tão indiscreta. Cuidado, viu, Cláudio? Você é um homem sensível. Sou. Você é um amante por natureza e amante da natureza. Você é namorador, Nicélio? Não. Eu tive um casamento de 30 anos, com 3 de namoro, 33, que é a mãe de meus filhos, né? A pessoa que representou tudo para mim na vida, como dona de casa, como mãe, como esposa, mas a vida tem dessas coisas. Desgasta. Eu desgasto, mas absolutamente tudo que eu tenho para ela é única e exclusivamente são elogios, somente elogios. Devo muito a ela, de verdade. Isso não é porque estou diante da televisão e porque talvez ela ouça essa entrevista, não. Mas depois disso, desgastou, como você disse, o casamento entrou por um caminho sem volta, tive um novo relacionamento de 10 anos e agora estou só namorando há 6 anos. Namoro? 6 anos é mais namoro? Você Mas já está casado? Não, mas não é. Eu considero namoro porque... Desculpe, meu telespectador, mas eu tenho uma amizade com o Nicélio e é uma moça linda. Você conheceu, né, Clara? Ela é muito linda. E aí ele vai querendo mudar de assunto. Vai querendo mudar de assunto folheando o livro. Deixa eu mostrar o livro disso. Era melhor que fosse combinado, viu, Cláudio? Esse aqui, Esculpir a Poesia, eu fui o lançamento dele. Me honrou muito com a sua presença. Muito obrigada. Eu não vou parar de rir. É bom porque a nossa entrevista é uma coisa espontânea e descontraída. A pessoa com 6 anos, um velho, de 6 anos, dizer que está namorando, a moça morando dentro de casa. Não namora não, mora no interior. Não, chega de detalhe, senão a gente se enrola mais ainda. Mas um beijo para ela. Esse livro, eu fui o lançamento dele, Aliás, a biblioteca pública está muito bonita. Tá. Fala um pouco sobre esse, porque eu achei lindo esse lançamento. Depois eu vou dizer por quê. Me conta como é que você organizou esse lançamento. Por enquanto, vai ficar comigo. O lançamento da biblioteca pública, não é isso? É o seguinte, eu queria ter um lugar para fazer o lançamento do livro. Então, um dos colegas nossos, gente muito boa, o poeta Pedro César, ele disse, por que você não faz na biblioteca pública, Nicésio? Eu disse, mas a biblioteca não passou um tempo aí abandonada e tal, muito quebrada, muito deteriorada. Ele chegou assim, mas acabou de ser reformada. Foi reformada, reformaram as salas, pintura, verniz, aqueles emadeiramentos todos. E eu, inclusive, fiz o lançamento do meu livro um dia desse lá. Eu disse, e quantos outros poetas fizeram? Ele disse, eu fui o primeiro. Quer dizer, eu fui o primeiro a reinaugurar nessa fase nova. A fase antiga dela não interessa, faz muitos anos atrás não interessa. Eu fui o primeiro a inaugurar. Eu disse,
Foi bom, Pedro, acho que isso foi bom. A sala é boa, com as 50 cadeiras todas estufadazinhas. Você esteve lá, você viu, Estive. não é? Janelas abertas, sem precisar de ar-condicionado, o vento passando, muito fresco. Então eu fui lá, falei com a Mira Dantas, que é a gerente, né, administradora, que muito prontamente, com muita delicadeza e muita boa vontade me atendeu, explicou o que eu deveria fazer, essa coisa toda, e eu achei por bem fazer lá. Houve pessoas que disseram assim, algumas pessoas disseram, rapaz, você é doido, faça em outro lugar melhor, onde possa juntar mais gente, ali estacionamento é difícil. É engano, estacionamento ali naquela rua de baixo tem uns montes ali. Isso. E tem um vizinho, inclusive, vizinho. Da biblioteca. Eu disse outra coisa mais, a biblioteca pública é um lugar de cultura. É um lugar de romance, é um lugar de poesia, é um lugar de grandes escritores e de escritores menores e que estão se fazendo, estão compondo poesia. Eu não vejo por que não fazer lá. E chamei um monte de gente. Você precisa chamar 400 pessoas para o lançamento do livro para ter 50 ou 60. Sim. É desse jeito. Eu chamei aproximadamente isso, parece brincadeira. Fazendo aquele convitezinho pelo computador ali, naquele Messenger, naquele inbox ali. Muita gente, outros. Mas, por outro lado, eu fui infeliz também, tendo em vista ter sido num dia de semana, na quinta-feira, que é dia de trabalho, e muita gente, portanto, não foi por força do trabalho. Mas estava cheio. Estava cheio, a sala estava cheia, ou seja, na verdade, se fosse mais gente, ia ficar em pé, porque a sala estava cheia. Tinha pessoas em pé. E tinha pessoas em pé. Realmente tinha pessoas. Eu acho tão chique, pessoas em pé no lançamento de livro. Pois é. Por maior que seja, por menor que seja. Me desculpem, vê quem entende disso, mas eu acho chique. Eu estou achando importante o que você está dizendo, porque para quem não foi, ou talvez quem tenha duvidado de que tenha sido um sucesso, foi um sucesso. Estou tendo você como testemunha aqui. O lançamento do meu livro foi realmente um sucesso. Muitos poetas presentes. Muito fotografada. A Luna Gavazza, que é poeta também e colega nossa, muito prontamente, isso de uma forma gratuita, muito gentil da parte dela, e ela é fotógrafa profissional, tirou umas 50 fotografias, passou a tarde inteira fotografando de todos os ângulos. Eu fiquei devendo esse favor imenso a ela. Isso tudo eu coloquei no Facebook. Foi muito bonito. Foi um lançamento sem defeito, eu achei. Agora eu estava esperando, você ia deixar de falar mesmo. Eu achei lindíssimo o lançamento do seu livro com os seus filhos. Foi. E a sua neta, né? Sua neta que tá e a minha neta. A sua neta ali vendendo o livro, entregando. A família presente. Como que é isso? Fala, porque o telespectador às vezes não conhece isso. Da família estar presente, coesa num momento desse. É porque apesar de muita gente dizer que família só é boa na hora de tirar retrato, fotografia. Eu tenho outra. Desculpa. Família é como o sol. De longe brilha. De longe, De perto queima. Queima, é verdade. E, na verdade, não é só assim, não. Não é só assim, não. É também assim, mas não é só assim, não é verdade? Toda família tem suas... Tem hora que queima, tem hora que brilha. Toda família tem seus percalços, suas encrenquinhas, mas... Graças a Deus, a minha família, principalmente no que fala, eu estou me referindo principalmente aos meus filhos, minha neta, os meus filhos, estavam todos lá, todos abandonaram as suas funções. Minha filha abandonou o consultório, meu filho suspendeu cirurgia, tudo isso. Priorizaram o Licéia suspendeu cirurgia. De um livro. Do pai. Exatamente, foi priorizado. Isso eu achei lindíssimo. Falaram, o Nicésio, inclusive, se levantou e falou ainda, deu um discurso, né? Exatamente. Teve outra colega, a Rita Coruripe, que declamou uma poesia. Aliás, os poemas dela são lindos. Teve uma outra colega minha, que é a Tânia Oliveira, que é professora de filosofia, uma pessoa culta, a Tânia, uma pessoa de muita cultura, esteve lá, me honrou muito com a presença dela e falou demoradamente. Falou sobre poesia de uma maneira geral e terminou culminando a sua fala com uma verdadeira aula de filosofia, que eu achei muito bonito e elogiei ela por isso. Foi uma parte, digamos assim, brilhante realmente, um segmento brilhante no lançamento do livro. Quer dizer, eu tive amigos que colaboraram e teve a minha família, os meus filhos, todos que cancelaram seus compromissos sérios e estavam ali. Olha, isso foi lindo. As pessoas, os filhos deles são 2 médicos famosos, né? Priorizaram o lançamento do pai a ganhar dinheiro.
Vamos ser bem práticos. A ganhar dinheiro. Vamos ser bem práticos. Porque quem fecha um consultório de meio-dia deixa de até fazer as 8 cirurgia. horas da noite. Cancelou cirurgias antecipadamente. Eu estou falando da Andreia, né? A Andreia deixou de fazer consultório praticamente de 11 horas da manhã. Deixou. Porque ajudou tudo. Não tenho dúvida. Até 8 horas da noite, que quando eu saí de lá já eram quase 7. É mais ou menos isso. Nicéias Filho deve ter também priorizado e deixou de... Depois ficou uma série de cirurgias para depois. Exatamente. Ou seja... E clínica também, atendimento clínica também. de pessoas. Priorizou o lançamento do pai. É interessante... Peraí, é interessante a gente priorizar essas coisas, porque as pessoas acham, e principalmente quem tem consultório, aí eu já falo, né? Quem é psicólogo, quem é isso, quem é aquilo, acha que não pode deixar de fechar o consultório porque vai perder dinheiro. Então, seu lançamento, foi muito importante a gente ver isso, entendeu? As pessoas priorizarem. Eu não posso ir porque eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. É uma coisa importantíssima para uma pessoa lançar um livro. Praticamente foi um filho que você lançou. Né? É verdade. Um livro é um filho. Agora, eu queria assim, que você lesse Saudade de Você. Foi a que eu acabei de ler agora. Foi? Foi. Porque eu achei tão lindo. Interessante. Então, você vai ler você disse os megatons do dia a dia. Os megatons do dia a dia. Já leu? Não li ainda. Aqui não li. É uma poesia que eu acho, também foi publicada há poucos dias atrás no Facebook e foi... Então nós vamos... Teceram vários comentários. Para a gente curtir mais esse megatons do dia a dia, eu vou só dizer uma coisa. Mira, essa é para você, Mira Dantas. Você está intimada a vir aqui conversar com a gente sobre a biblioteca pública. Porque está sendo uma coisa, um movimento cultural muito bom na biblioteca pública. Então, você está intimada a vir aqui até nós para a gente conversar sobre estes movimentos, o que está acontecendo. Você não acha interessante, né? Muito o que é que está acontecendo na biblioteca pública. Vamos para o nosso intervalo e voltamos com mais cultura e com o Megaton. Meu caro internauta, meu caro telespectador, programa Gente da Gente é poema, é texto, é crônica, é brincadeira, tudo dentro da espontaneidade. Porque aqui nada é com antecedência combinado. Mas o meu amigo, Nicéias, vai ler essa poesia linda, que é praticamente a história dele, de banco, de tudo, né? Vivo dentro dos meus sonhos. Vamos ouvir. É a história da minha andança, né? Da minha andança com a minha família, o que eu enfrentei para vencer na vida, para chegar onde eu cheguei, no meu objetivo. Vivo dentro dos meus sonhos. Que caminho longo, quantas léguas percorri, não sei. Às vezes por estradas, outras por caminhos pedregosos, trilhas em que sofri. Sempre levado pelos sonhos de vida melhor que enfim vivi. A prole de mãos dadas comigo. Era essa a união, o nosso abrigo. Era essa a união, o nosso abrigo. E a constante proteção dos pequenos que nem sempre estavam serenos. Nessas andanças com certos perigos, nessas aventuras agarrados comigo para lugares inóspitos, desconhecidos. Por muitos anos fizemos essa peregrinação. Todos juntos, numa consciente procissão. Unidos pelo sacrifício da minha profissão. Pois a ascensão era o nosso sonho. E assim foi. Todos me seguiram, como visionários, todos nós de minha vitória, que veio e do que sempre me orgulhei, porque mesmo vendo as pedras do rio, mergulhei, e hoje vivo dentro do que sonhei. Nossa. É linda. Eu acho muito Modéstia à bonito. parte. É muito bonito, foi muita inspiração no que você passou, né? Interessante. Emociona. Agora, qual foi, assim, o pior lugar que você já trabalhou? Só para desinibir um pouco, porque olha, bateu nele, claro, viu? Bateu. Eu me emociono com essa poesia.
Eu, quando tomei posse no Banco do Brasil, eu fui para um lugar que o banco me empurrou para Espinosa, extremo norte de Minas Gerais. Uma das regiões mais atrasadas do Brasil. Região do polígono das secas, é o chamado Vale do Jequitinhonha, né? Muito seco, seco. Muito escorpião tinha lá. Mordia os meninos, de vez em quando tinha menino que morria lá. Escorpião e barbeiro, que dá a doença de Chagas. Então, para você ter ideia, a cidade era tão atrasada, apesar de ser uma cidade pequena, simpática, e um povo muito simpático também, mas muito atrasado. Para você ter ideia, na hora de dormir, eu e a minha esposa, a gente botava a cortinada dos meninos, e quando dava 10 horas, a luz apagada, porque não tinha luz da CEMIG, lá que é CEAL, lá é CEMIG, Centrais Elétricas de Minas Gerais. Não tinha mais luz. Então, era motor na cidade. Não tinha essa luz, não existia essa luz. A luz da cidade era com geradores, motores para fornecer luz. 10 horas da noite, a prefeitura não podia gastar tanto óleo diesel. Desligava os motores. A gente ficava sem televisão, sem um liquidificador, sem um rádio, sem nada. Era só lanterna. Então a gente saía inspecionando todas as camas, os cobertores, aquelas brechas de janela, casa antiga com aqueles janelões, para ver aquelas brechas se tinha algum barbeiro, alguma coisa ali. Era uma inspeção de 2 horas para proteger os filhos, para não deixar que um besouro daquele picasse eles. E graças a Deus, passei, graças a Deus, somente 1 ano e meio lá. Providenciei, mexi com os pauzinhos e consegui providenciar a minha transferência para Maceió, para Alagoas, para Palmeira dos Índios, né? Isso recém-empossado no banco. Então, esse foi um lugar realmente inóspito, né? Depois eu fui para Palmeira dos Índios, em Palmeira passei 5 anos, lá foi ótimo, uma das melhores fases da minha vida, muito alegre, grandes carnavais na ABB, grandes noites de rock and roll, que eu adoro rock. É mesmo? Muito, muito, e adoro dançar rock ainda hoje. Não danço porque não tem quem dança comigo, nem tem onde se dança rock, porque se tiver eu vou lá e danço. Ainda dança? Danço ainda. Se tiver, eu danço. Se tiver em um lugar que for bom de rock, todo mundo estiver dançando, eu danço. Meus filhos sabem disso, quem vive comigo. Você também dança twist? Twist, eu A dancei demais maioria twist, que está nos ouvindo não sabe nem o que é isso, nem o que é isso. twist. Toda a vida, eu me criei nisso aí. Em Palmeira dos Índios, a gente fazia uma boate na BB, que tinha um disco chamado Santa Esmeralda, que era uma banda fantástica da Espanha, que tocava um rock Gypsy King, Santa Esmeralda, não sei o quê, e a gente dançava aquilo tudo. Então, Palmeira dos Índios, aí eu concorri à minha primeira chefia. Fui para Poço Verde, outro lugarzinho terrível no sertão do Sergipe, mas também de gente muito boa, cidadezinha simpática. Mas não tinha barbeiro? Não tinha barbeiro, tinha também barbeiro, mas era muito menos. Mas em compensação não tinha água encanada. A água vinha de balde, pegada dentro dos açudes, não é riacho não, dos açudes onde o boi bebia água, onde o boi fazia as necessidades dele, onde caía o carrapato. Aí o sujeito chegava com uma carrada de água dessa que me colocava num tambor, numa carroça, aí levava minha água. Eu dizia, hoje é dia de água, apareça lá em casa. Ele chegava com a carroça, aí ele pegava uma torneira, abria, aí enchia aquela lata, subia numa escada com a lata no ombro e botava lata por lata na minha caixa d'água. Olha que atraso. O sujeito subia numa escada com a força tremenda muscular que ele tinha, com a lata no ombro, tirando da carroça dele, do túnel grandão, e enchia. Essa água era tão... Em média, quantas subidas ele Toda semana ele fazia isso. Ele fazia quanto? Ele fazia umas 25, 30 subidas dessa. Era uma coisa, uma força tremenda, acostumado já. Agora, para você ter ideia, a água era de tão baixa qualidade, não podia botar chuveiro elétrico nem nada que entupia tudo, né? Era chuveiro comum, mesmo no inverno, tomando banho gelado. Que de vez em quando a gente estava tomando banho e sentia aquele mau cheiro na água, eu já sabia o que era. Pegava o chuveiro, destarrachava, estava cheio de piaba morta. Misericórdia, que coisa. Hoje é bonito, a gente achar interessante. Hoje é bonito, mas naquele tempo era um sofrimento. E a minha esposa, Mabel, chorava e sofria muito com isso. Eu digo, tenha calma, que daqui eu saio para o melhor. Aí o gerente da agência, foi minha primeira chefia, eu era supervisor. Ele gostou tanto do meu trabalho que ele disse, olha, eu vou inaugurar uma agência em Macaparana, Pernambuco, que é pertinho de Recife. Você quer ir comigo? Eu não sei nem o que é pertinho de Timbaúba. Timbaúba é muito famosa. Timbaúba tem fábrica de calçado, muitas fábricas de calçado. Então era uma agênciazinha classe I, uma classe pequena. Era o gerente, o supervisor, que era eu e mais 4 funcionários. Você topa, licença? Eu estou lhe indicando para lá. Eu digo, rapaz, para sair desse inferno aqui, tomando banho com água de piaba. Com água de piaba, podre, né? Água de piaba podre. Os filhos estudando numa escola horrível, onde o ensino é praticamente nada, não existe nada. Eles chegaram aqui sabendo mais do que estão aprendendo agora, porque vieram de uma escola um pouco melhor. E eu quero ir. Ele foi para lá e me indicou, e daqui a pouco chegou o caminhão de mudança do banco. Minha vida foi de nômade. Aí eu fui para Macaparana, nesse lugar. Mas morando em Timbaúba, que era uma cidade ótima, com toda a infraestrutura necessária. Daí, eu terminei passando 2 anos e 8 meses, me candidatei a Viçosa. Aí, como Viçosa é uma maravilha. Pertinho de Maceió, 100 quilômetros de Maceió. Foi outra chefia minha, supervisão. Em Viçosa, galguei o posto de gerente adjunto.
E como gerente adjunto também, depois eu fui para a Coruripe, que é uma agência pesada, tem a usina Coruripe, a cooperativa Pindorama, então grandes operações financeiras, né, para eu administrar, e eu queria aprender, eu queria era esforço mesmo, eu queria era serviço e aprender muito do banco. Fui para a Coruripe e de Coruripe, por fim, voltei, vim para Maceió a convite do superintendente para assumir o posto de gerente administrativo da agência Farol, que era a agência mais poderosa do estado. Olha, interessante. Agora tem uma pergunta para você. Eu conversei uma vez com um gerente de banco de interior, lá no Rio de Janeiro, que também ele disse, olha, o gerente de banco do interior fica satisfeitíssimo quando entra alguém que as botas cheias de cocô de boi. De boi. Explica isso, eu achei fantástico. Porque já sabe que ele vai querer dinheiro emprestado, Ou né? então vai dar. Ou vai depositar ou vai querer dinheiro emprestado. O boi é as duas coisas, ele depositar e querer emprestado, porque a rentabilidade do banco está nisso, né? Exatamente. Então eu achei interessantíssimo, ele disse assim, o gerente de cidade, ele acha, você é o gerente, e eu estou dizendo o que me contaram. Né? Perfeito. O gerente de cidade, ele só atende bem aqueles que chegam arrumados, bonitos lá, porque pensa que são ricos. Mas não sabe que quem tem dinheiro anda com aquelas botas sujas de cocô de gado. São pessoas que você olha assim, de uma simplicidade que parece até um vaqueiro, às vezes, e é um grande fazendeiro, às vezes tem muito gado, ou tem muita cana, qualquer que seja a atividade agrícola ou pecuária do local, né? Exato. E aí o gerente do banco termina conhecendo todo mundo, né? O gerente do banco, hoje, não sei mais, mas houve uma época que se dizia, não sou eu que estou dizendo, que as pessoas mais importantes da cidade do interior eram o prefeito, o padre, o gerente do Banco do Brasil e o delegado. Mas tem um ditado que diz que todo lugar tem que ter uma Assembleia de Deus e uma Caixa Econômica ou um Banco do Brasil. E um posto da Polícia Estadual. Mas agora não é só mais a Assembleia de Deus. Da Polícia Militar. São muitas igrejas evangélicas agora. É quadrangular, triangular. Mas diz que a mais antiga mesmo, a Assembleia de Deus. Era a Assembleia de Deus. Mais tradicional. Tinha que ter um posto da Polícia Militar, uma igreja da Assembleia de Deus, um Banco do Brasil. E uma Caixa Econômica. E uma Caixa Econômica. É verdade. E o juiz ia lá de vez em quando. Porque o juiz sempre ficava amigo do gerente, né? Travava a sua amizade entre o gerente e o prefeito, até por certa obrigatoriedade, porque normalmente a prefeitura, pelo menos no meu caso, em Coruripe, por exemplo, a prefeitura tinha a conta dela todinha comigo no Banco do Brasil. Então o gerente automaticamente passava a ter um vínculo, tanto um vínculo negocial como um vínculo de amizade comigo, Exatamente, né? Porque, eita, desculpe, porque eu quero pegar aqui, a gente já leu os Megatons de Não, não. Porque a gente fica conversando tanto, sabendo as coisas, essas coisas que eu quero que ele passe para vocês, meu telespectador. Essa poesia que são os megatons ao dia a dia. Do dia a dia. Do dia a dia? Do dia a dia. Eita, tô sem óculos. Está sem óculos. Os megatons do dia a dia... Mas aqui tem o D. Não, colocaram os megatons ao dia a dia. Fizeram errado. É do dia a dia. Palma para mim. Palma para você. Foi. Na revisão do livro eu não vi isso. Fazendo um breve comentário sobre essa poesia, é o seguinte. Essa poesia, ela fala o quê? Do mundo atual. Quer dizer, a coisa boa e a coisa ruim que acontece paralelamente. O que há de bom, o que há de pitoresco, o que há de bonito, o que há de natural e o que há de envenenamento da juventude, das drogas, da natureza, de tudo. Entendeu? Quer dizer, eu estou dando esse preâmbulo aí para as pessoas terem mais compreensão na poesia. Então, veja, os megatons do dia a dia. O mar beijando a areia, essa areia encardida, ou seja, a parte negativa. O orvalho a brilhar na folha dessa planta envenenada. A cachoeira a rugir sobre pedras já manchadas. O branco desse luar sobre a terra enegrecida. O riso dessa criança à beira de um esgoto. A frescura do riacho com o cheiro de vinhoto. A luz dessa manhã a iluminar a comédia. A escuridão da noite a esconder a tragédia. Na história de um líder, a multidão enganada. Na volta do trabalhador, abordagem à mão armada. A serenidade do velho mascarando o abandono. Uma criança na rua, apenas um cão sem dono. Onde antes eram flores, acumula-se o entulho. Na face do adolescente, o desrespeito com orgulho. No sustento da família, dar o pão é sacrifício. No caminho do estudante, há a esquina do vício.
o verde dessa floresta a esperar a queimada. Na absoluta verdade, a arte de se mentir. Sobre a brancura das nuvens, os megatons a explodir. E o clarão desse sol banha a terra ensanguentada. Nossa, que bonito, né? É realmente, você tem uns versos assim, uns poemas que são de enlouquecer, né? E o que você gostaria mais de dizer para o público que está nos assistindo? Você comercializa seus livros, você comercializa seus poemas, porque nós temos que nos organizar, no mínimo fazer uma cooperativa, né, senhor gerente? Porque todo mundo escreve, gasta um dinheirão e não tem retorno. Eu estou aqui lançando, vamos fazer um corporativismo, seria bom, uma coisa desse gênero aí. Porque, veja bem, fazer poesia já é difícil porque você normalmente já tem que nascer com o dom. Isso. Se não nascer com o dom, se não tiver o dom, ele vai rabiscar papel, rabiscar. Quer dizer, a rima não vai ficar bem feita, a métrica, você nota que a poesia ela tem todo um tamanho só. Você não pode escrever assim como você escreve numa redação, numa crônica, aleatoriamente. Quer dizer, mas isso ainda é o mais fácil. Porque é fácil pelo seguinte, porque apesar da dificuldade, você faz uma coisa que você gosta. Agora, você o difícil é viver daquilo. Não, viver. Quem quiser viver de poesia hoje está morto. Mas para você ter ideia, eu me lembro de uma vez que eu li na revista Veja que no Brasil dizia-se na revista Veja, só se conhecia 2 poetas que viviam literalmente da poesia, que era o Goulart de Andrade, esse que morreu agora, o famoso Goulart de Andrade, do Maranhão, e um poetazinho chamado Chacal, que é do Rio de Janeiro. Mas vive assim, com um carrinho popular, num apartamentozinho pequeno em Copacabana, quer dizer, é assando e comendo. Ele vende o suficiente para se manter, viver, comer, botar combustível no carro, sustentar talvez alguém que viva com ele, ou partilhando as necessidades, entende? Isso. Ou seja, existem milhares de poetas como eu e como todos os outros aí, que não pode, não consegue viver disso. Olha, não consegue vender os livros que publica. Até porque existem pessoas que, por exemplo, eu tenho um amigo, não vou citar, que pega os livros dele, é uma pessoa que é da natureza dele, ele é uma pessoa simplória, é uma ótima pessoa, mas é muito simples, é muito simplório. Ele bota dentro de uma mochilinha dessa de corte aqui e sai nas confrarias, e em todos os encontros da confraria, um não quer, o outro não quer, o outro quer. 3 não querem, o quarto quer. Entendeu? Olha, e eu não tenho essa coragem de fazer isso. A gente vai conversando e também, graças a Deus, não tem essa necessidade. Não tem necessidade. Então sobra um bocado de livro. Já estão aqui gritando no meu ponto que tem que terminar, que o horário já foi. É porque a conversa está boa, né? Tá boa. Muito obrigada, Nicéia. Muito obrigado a você. Vamos ver se a gente faz uma cooperativa. Vamos ver. Amigos telespectadores, amigos internautas, até o próximo programa e muito obrigada mais uma vez pela sua audiência.